Então, queridos irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Nós vamos, em nome de Jesus, dar continuidade à nossa programação com a série Conhecer Jesus é Tudo. E hoje vamos falar do capítulo 22 do livro Desejados das Nações. Tem como tema Prisão e Morte de João Batista. Quem está conosco é o missionário Reginaldo Moraes, do CAMAP. E eu passo para ele a palavra. Bom dia, irmão. Bom dia, que Deus abençoe. Vamos, nesse momento, aprender as lições deste capítulo do Desejado de Todas as Nações, que são lições preciosas para a nossa vida. Que a nossa oração venha ser exatamente para que o Espírito Santo venha conduzir essa reunião e que venhamos ser alimentados nesta manhã pela sua palavra. Queridos irmãos, prisão e morte de João Batista, né? Então, João Batista foi um homem, uma pessoa que veio a este mundo com uma missão. Ele veio designado para uma obra especial, né? E quando nós compreendemos a missão de João Batista, a gente podemos ver e lemos realmente o que aconteceu. A gente realmente podemos ver o que Cristo quis mostrar, né? Deixa eu ver aqui o detalhe. Vamos lá, né? Então, olha, João Batista foi o primeiro a anunciar o reino de Cristo e também foi o primeiro a sofrer. Então, João Batista foi o primeiro a anunciar o reino de Cristo e foi o primeiro a sofrer, né? E as paredes de uma cela na prisão do deserto e das vastas multidões suspensas de sua palavra, estava prisioneiro na fortaleza de Herodes Antipas. Grande parte do ministério de João Batista tivera lugar no território leste do Jordão, o qual se achava sob o domínio de Antipas, né? Então, irmãos, a vida de João Batista ela foi uma vida focada, né? Ele focou na sua missão. Os seus pais logo cedo mudaram para o deserto, ou ele foi entregue a uma família para ir para o deserto, onde ele passou a maioria da vida lá, né? Se preparando para a sua missão. E sabemos que João Batista foi um grande homem. E quem foi João Batista, né? Quem foi João Batista? A gente sabe, a palavra de Deus, ela nos fala, Cristo deu um testemunho, um poderoso testemunho dele, né? E em sua fidelidade aos princípios, era firme como uma rocha. Mas então que foste ver, disse Jesus, um profeta? Jesus fala, sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque este é de quem está escrito, eis que diante de tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Irmão, João Batista, ele foi uma pessoa designada, e podemos dizer que Cristo ele falou aqui que ele foi um profeta, né? Mais do que um profeta. Então, esse aqui foi o testemunho que Jesus falou a respeito de João, quando João enviou alguns dos seus discípulos a ele com aquela pergunta que João enviou a Jesus. Nós vamos esperar você ou nós vamos esperar outro, né? Então, quando eles saíram, Jesus falou isso de João Batista. Irmãos, João Batista ele foi uma pessoa simples, uma pessoa que tinha esse objetivo, né? Entenderam a sua missão, e foi uma pessoa que a própria palavra de Deus já diz, né? Um anjo, né? Um mensageiro, uma pessoa que foi preparada, né? Para dar a primeira mensagem dizendo, olha, o que vem após mim é o maior, né? Eis que o reino dos céus está chegando, né? Arrependei-vos. E uma das coisas firmes desse texto do caráter do João Batista é que ele era firme como uma rocha. Então, irmãos, que possamos também ter consciência, né? E nos apegar a Deus para que possamos
permanecer firme no lado do que é direito, né? No lado do que é certo, e não nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Foi exatamente isso que João Batista fez. Tudo que ele, a vida que ele viveu aqui, foi investindo na sua carreira, foi investindo na sua missão. Então, essa aqui é uma grande lição para cada um que está trilhando o caminho que nos levará ao céu. É renúncia, é sacrifício, é comunhão com Deus, para que possamos ter esse resultado, esse testemunho. Você é firme como uma rocha. Você é fiel aos princípios de Deus. Então, isso aqui foi o testemunho que Cristo falou desse nobre homem, né? Deste homem. O Batista fora em sua missão um destemido reprovador da iniquidade, tanto nos lugares elevados como nos humildes, né? Ousara enfrentar o rei Herodes com a positiva repreensão do pecado. Não tivera a vida por preciosa, contanto que cumprisse a missão que lhe fora designada, né? Então, essa aqui é do perfil, né, de João Batista. Ele era destemido concernente à sua missão. Ele realmente falava. Para ele não tinha lugar, não tinha hora e não tinha pessoas. Ele exatamente falava aquilo que ele precisaria falar. Ele abria os olhos das pessoas. E aqui o texto nos diz que ele ousara enfrentar o rei Herodes com positiva repreensão, né? Então, se é certo, ele apoiava. Se é errado, ele também dava a opinião dele, o recado divino. Então, que possamos também ser destemidos, que possamos ter coragem de chamar o pecado pelo nome e também abrir os olhos daqueles que não estão vendo realmente a sua situação, a sua necessidade de Cristo. Então, isso aqui foi o que João Batista ele fez. Multidões ouviram ele, né? Ele tinha muitos seguidores, exatamente por essa vida simples, por essa comunhão com Deus, junto ali ao Jordão, no deserto, seu modo de alimentar, seu modo de vestir. Então, ele foi um grande exemplo para a sociedade daquele tempo e também é um grande exemplo para nós hoje que estamos caminhando para o reino dos céus, né? Lucas, capítulo 1, versículo 15, e também Mateus 11, 9 a 11, esses textos falam exatamente de João. Em verdade, eu vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, né? Então, isso aqui foi Cristo que falou a respeito deste nobre homem, né? A respeito deste homem de Deus, deste servo de Deus, que veio cumprir uma missão. Então, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Irmãos, como podemos entender isso, né? João Batista foi maior do que já nasceu de mulher? No anúncio feito a Zacarias, Lucas 1,15, antes do nascimento de João, o anjo declara, será grande diante do Senhor, né? Então, o testemunho ali nos diz e que as pessoas ficavam perguntando, né? Quem será esse menino, né? Devido a essas palavras. E realmente, João Batista foi um grande homem, né? João Batista foi uma pessoa maior, né? Que já existiu nessa terra. Mas em que sentido, né? Quando o céu, ele declara isso a respeito de uma pessoa, qual é o sentido? Será que o que é que a Bíblia nos fala? O que é que o testemunho nos fala? Olha o que diz aqui essa passagem, queridos irmãos. O testemunho dado a seu respeito, depois de morto, pelos que o ouviram, testifica de Jesus. Foi: João não fez sinal algum, mas tudo quanto disse deste era verdade. João capítulo 10, versículo 41. O profeta João foi o elo que ligou as duas dispensações. Como representante de Deus, apresentou-se
para mostrar a relação da lei e dos profetas para com a dispensação cristã. Era a luz menor, que havia de ser seguida por outra luz maior, né? Por outra luz maior. Então, João, aqui, ele era o representante do céu. Ele exatamente sabia qual era o seu lugar, né? O seu papel na história, né? Então, foi um homem que nunca se exaltou, foi um homem que sempre guiava pessoas para Cristo. O interessante, quem já pesquisou o nome de João, João, no hebraico, é ajuntar, né? Ajuntar a pessoa, a Ionã, que é juntar pessoas. E quando se fala em paralelo, é juntar e enviar. Então, ele juntava, mas não ficava para ele, ele ia para Cristo. Então, o nome dele já veio designado com a sua própria missão, né? Então, irmãos, isso aqui é muito importante a gente entender, que João, ele nunca puxou as pessoas para si. A gente podemos ver que quando Cristo apareceu no cenário, ele falou: este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Ele falou isso por 2 vezes, indicando que seu discípulo, foi por isso que os discípulos seguiram a Jesus, né? E, num dado momento, quando algum dos seus discípulos vieram exatamente falar a ele: olha, aquele homem que você apontou já está tendo seguidores, né? Eles estão batizando também, eles estão fazendo a obra. E João Batista, na sua humildade, na sua característica, né? Ele falou: importa que ele cresça e eu diminua, né? Então, quando o céu ele vê, ele declara que alguém é maior, exatamente isso. Diferente dos sacerdotes, né? Ele não puxava pessoas para o seu lado, mas ele fazia aquilo que era a sua obra. Ele levou pessoas, designou pessoas para Jesus. Isso aqui é grande, né? Isso aqui é nobre. E foi isso exatamente que João Batista ele fez enquanto viveu nessa terra, né? Agora, por que ele foi preso, viu, irmãos? Por que João Batista foi preso? João portou-se fielmente para com ele, acusando por sua iníqua aliança com Herodias, mulher de seu irmão. Por algum tempo, Herodes procurou francamente quebrar a cadeia de concupiscência que o ligava, mas Herodias prendeu-o mais firmemente em suas redes e vingou-se de Batista, induzindo Herodes a lançá-lo na prisão. Então, isso aqui é o triste relato de uma pessoa usada pelo próprio inimigo, né, de fazer mal ao profeta, ao homem de Deus, João Batista. Então, todo momento, todo tempo que uma pessoa se coloca ao lado de Deus e porta fielmente com a missão que Cristo nos concedeu, vamos ser perseguidos. Então, João Batista aqui, ele realmente apontou o dedo para Herodes e falou que ele não estava agindo certo, não estava agindo conforme a vontade de Deus e que ele precisaria se arrepender, porque se ele não se arrependesse, ele não seria bom o seu final, né? E agora diz aqui que ele procurou quebrar essa cadeia de concupiscência, né, que os ligava. Mas Herodias prendeu, né? Herodias segurou. Herodias dominou. E desta forma, ela conseguiu com que João Batista fosse preso, né? Mas mesmo ali na prisão, a fé do Batista não foi atingida, né? Mas o Batista não abandonou sua fé em Cristo. Irmãos, nós não sabemos quanto tempo ele ficou preso, né? Ficou na prisão. João Batista foi um homem sofredor e ali também os textos bíblicos falam que seus discípulos o visitavam diariamente, né? E outro detalhe ali, que o Desejado de Todas as Nações fala, é que
certo dia, os seus discípulos chegaram se queixando, né? Olha, e trazendo notícia. O homem, né, que se apontou, Jesus, ele está lá crescendo, cada dia a multidão está o seguindo, está aumentando, ele está sempre em rodas, né? E em volta de multidões. E por que ele não faz nada, né? Se ele é o Messias, por que ele não faz nada? E agora o João Batista ele se preocupou não com ele, né, mas com o seu discípulo. E nesse momento, irmãos, veio muita dúvida na mente de João Batista. E o texto até fala, né, quantas vezes, né, as pessoas que são amigos, né, de uma pessoa boa, ela traz esse tipo de comentário, que esse tipo de comentário ele trouxe desânimo para João Batista, trouxe dúvida também, concernente à sua missão, e agora ele se perguntava, será que onde foi que eu errei? Será que eu cumpri minha missão? Será que é? Será que não é? E foi isso o resultado de ele ter levado aquela pergunta, não por ele, né, mas pelo seu discípulo. Ele não falou nada para o seu discípulo, porque ele não queria ainda questionar com eles e ainda dar trabalho, né? Então, ele enviou seu discípulo exatamente para Jesus, para que eles pudessem ouvir de Jesus a resposta. E exatamente ali, Jesus, ele passaram o dia ali, e quando eles perguntaram, Jesus não falou nada. E ali as pessoas eram curadas, o cego era recuperado à vista, o coxo andava, os demônios saíam das pessoas, Jesus expulsava. E dessa forma eles passaram o dia ali olhando, né? E depois, no final do dia, Jesus chama eles e diz, olha, vai e fala para João Batista, né? Bem-aventurado aquele que ele não se escandaliza, né? Então, o que acontece, irmãos? Ali Jesus deu uma prova nítida da sua divindade. Então, eles passaram o dia todo ali. E ali foi o suficiente. O texto diz que João, ele compreendeu, né? E os discípulos também passaram a entender que aquele ali era o Messias. É interessante que pouco tempo se passou desde quando o próprio Batista falou, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E em outras palavras, ele falou também, o que vem após mim é maior que eu, né? Então, pouco tempo, e aí Jesus já viu ali uma dúvida, né? Mas essa dúvida era exatamente por amor ao seu discípulo. Porque já pensou como o discípulo ia ficar se o próprio João Batista que veio nessa missão estava com dúvida? Então, o que aconteceria com o resto das pessoas, com os discípulos? Então, João Batista ele fez isso por amor a Cristo, por amor a seus discípulos, e realmente foi tudo acertado, né? Quando eles trouxeram a resposta, João Batista se fortificou, né? O interessante é que ali na prisão também, apesar que ele tinha companhia ali dos seus discípulos, o testemunho fala que os anjos de Deus também estavam constantemente, ele não foi abandonado ali na prisão, os anjos de Deus sempre estavam ali com ele, mas também Satanás perturbava diariamente, com dúvida, né? Ele ouviu os sussurros, né, dos demônios, assim como Martinho Lutero e outros, né? E todos aqueles que estão buscando a Cristo, estão buscando se santificar, e quando entram no momento aí de algumas adversidades, de alguma prova, o inimigo ele tenta tirar vantagem para que a pessoa venha cair e ceder, né? Então, João Batista ele foi firme e daquele momento em diante ele realmente ficou como uma rocha, né? Ele reviu essa pergunta e agora ele ficou firme. E exatamente foi o que fala aqui. Mas o Batista não abandonou sua fé em Cristo, né? Apesar que tinha tentações ali de todos os lados, e o inimigo fazia com que, na verdade, quando seus discípulos falaram a ele a respeito, colocaram essa dúvida nele sobre Cristo, o inimigo também aproveitou ele para colocar muitas outras coisas na mente dele, né? Mas logo ele viu realmente a realidade e
e prosseguiu, né, ali na prisão, confiando em Cristo, porque ele não estava só. Anjo de Deus estava ali com ele, né? João revelara a mesma verdade que se desvendara a Elias no deserto. Assim, Jesus devia fazer sua obra, não com o choque das armas, nem a subdivisão de tronos e reinos, mas falando ao coração dos homens por uma vida de misericórdia e sacrifício, né? Irmãos, nessas frases aqui, nesse parágrafo, podemos tirar muitas lições. Então, João Batista foi um homem de Deus. João Batista foi uma pessoa que veio para uma missão especial e ele cumpriu fielmente sua missão. Mas ele não compreendia algo sobre Cristo, né? Ele também cria, parece, os discípulos de Jesus, que Jesus vinha, ia tomar o reino de Israel, ia expulsar os romanos, e assim ia, né? E assim todo mundo ia ser feliz de novo. Mas também Jesus, ele fala algo especial naquela mensagem que ele manda para João Batista. Os discípulos não compreenderam nada, mas João Batista compreendeu exatamente o que Cristo falou, né? Sem falar nada, né? Então, assim como aconteceu com Elias lá quando ele estava na caverna, que veio um terremoto, Jesus não estava nele, Deus não estava nele, né? Veio aquela tempestade, Deus não estava nele. E veio outras coisas. E, no final, veio aquela voz mansa e suave. Exatamente, Jesus estava ali, naquele cenário. E aqui, João Batista. Então, João Batista entendeu que não era com as armas que Cristo ia estabelecer seu reino aqui, mas era de misericórdia, era um reino de misericórdia e sacrifício, né? Então, sem falar palavras, os discípulos só viram Jesus curar, Jesus abençoar naquele dia, e foi isso uma mostra da divindade. E quando eles vieram, João Batista entendeu, né, que o reino que Jesus estava estabelecendo não era o reino terrestre, mas era aquele silencioso, né, pela misericórdia e sacrifício, esse reino que Jesus estava estabelecendo. Então, mesmo João Batista sendo uma pessoa que veio com esse propósito, ele não compreendia tudo, né? Até aquele exato momento. Então, precisamos compreender que nós temos um tempo para tudo. Nós não sabemos tudo. Mas Deus, ele quer revelar-se a cada dia a nós para que venhamos compreender a nossa missão e para que possamos cada dia estar fortificando a nossa fé nele, né? Na rocha que é Cristo. Aqui fala uma parte interessante da vida de João, exceto a alegria que João encontrara em sua missão, sua existência foi de dores, né? Rara vezes sua voz ouvida, a não ser no deserto. O isolamento foi a sorte que lhe coube, e não lhe foi dado ver os frutos de seus labores, né? Então, João Batista foi um homem de dores também. Ele foi uma pessoa que realmente viveu em função da sua missão aqui na Terra. E ele realmente sofria, né? E esses últimos dias que ele esteve ali na prisão foi de muito sofrimento, de muitas dores. Mas nós sabemos que João, ele foi uma pessoa que cumpriu a sua missão. E o céu ficou feliz com isso. Deus realmente deu uma missão para ele. E ele conseguiu, pela graça de Deus, cumprir. E nós também precisamos cumprir a nossa missão, irmãos. Agora, como João Batista morreu, queridos irmãos? Aqui é uma parte muito triste, né? Herodes acreditava que não era profeta, que João era o profeta de Deus. E tinha toda a intenção de pôr em liberdade. Adiava, porém, seu desígnio, por temor de Herodias, né? Aqui tem uma lição para nós. Não devemos jamais deixar para amanhã o que é para fazer hoje, né? Então, Herodes, ele acreditava, ele cria que João era um profeta de Deus, um homem de Deus. E ele não tinha intenção nenhuma de matar João. Ele não tinha intenção nenhuma de que João permanecesse por resto da vida ali na sua prisão, né? Mas ele adiou, né? Ele adiava constantemente devido
Herodias, né? E o que acontece, irmãos? No dia do aniversário do rei, devia ser oferecida uma festa aos funcionários do Estado e aos nobres da corte, né? Haveria banquete e bebedice. Herodes ficaria assim sem o natural controle, podendo ser então influenciado segundo a vontade dela. Irmãos, aniversário, né? Tem 2 episódios na Bíblia concernente aniversário que saiu morte, né? Foi a morte de João no aniversário de Herodes. E também lá no tempo do Egito, né? A morte do padeiro. No dia do aniversário do rei, foi libertado um e condenado o outro. Então, aqui é o interessante que quando nós celebramos aniversário exatamente para fazer o contrário daquilo que precisa ser feito, que é um agradecimento, né? Exatamente, Satanás, ele aproveita, né? Outra lição que nós precisamos tirar daqui, irmãos, é exatamente a questão da bebedice, né? Da intemperança. Então, Satanás, ele vai buscar todas as brechas para controlar a nossa vida. E aqui foi o ponto que Herodias a oportunidade que Herodias estava esperando. Creio que ela planejou isso, né? E Satanás também está à espreita de saber como é que vai nos derrubar. Então, que possamos não dar brecha, né, de forma alguma para o inimigo. Porque a questão da temperança, ela tem um grande peso na nossa vida, na nossa mente. O rei estava perturbado pelo vinho, a razão foi destronada e a paixão tomou o comando. Viu unicamente a sala de prazer com os divertidos hóspedes, à mesa do banquete, o vinho cintilante e o brilho das luzes e a jovem que dançava diante dele. Não era permitido às senhoras irem nesse tipo de banquete, mas ali foi introduzida Salomé, a filha de Herodias, e ali dançou, né? Dançou ali, e dessa forma Herodes ele ficou encantado, e para fazer algo melhor, né? Para sobressair diante das pessoas, ele fez ali um juramento: até a metade do reino eu te dou, né? E aquela menina foi e perguntou à sua mãe, e a sua mãe veio com a resposta, né? A cabeça de João Batista num prato. Aquela menina, ela recuou diante dessa informação, desse pedido, né? Mas a sua mãe o convenceu. E ela veio e trouxe agora para Herodes: olha, quero a cabeça de João Batista num prato. Herodes ficou atônito e confundido, cessou a ruidosa festa, e um sinistro silêncio baixou sobre a cena de orgia. O rei sentiu-se tomado de horror ante a ideia de tirar a vida de João. Não soltou, adiou, e agora estava num beco sem saída, né? Irmãos, ali como foi feito um juramento para os convidados, as pessoas que estavam ali poderiam cancelar isso. Elas poderiam falar: não, tu está livre desse juramento. Mas o que aconteceu não foi isso, eles ficaram calados, né? Estes homens ocupavam a alta posição de confiança da nação e sobre eles pesava a séria responsabilidade. Tinha-se, no entanto, entregue ao comer e a beber até que os sentidos ficaram embotados, né? Então, o cérebro, com estoteante, cena de música, dança e consciência jazia adormecido. Então, agora ele não agiram, tipo, ele estava ali parado, devido a tudo aquilo, o ambiente, a música, tudo coincidiu para eles não fazerem nada. E foi dessa forma que uma mulher depravada se vingou de um homem de Deus, né? Então, é muito triste, o nosso tempo está acabando, eu vou só passar para o final aqui, para a gente concluir, né? O interessante aqui que diz que foi permitido a Satanás abreviar a vida terrena do mensageiro de Deus. Mas aquela vida que está escondida com Cristo em Deus, Colossenses 3:3, o destruidor não podia atingir
exultou por haver ocasionado aflição a Jesus, mas fracassara em vencer a João. A morte em si mesma apenas o colocara para sempre além do poder da tentação. Nessa contenda, Satanás estava revelando o próprio caráter. Manifestou em presença do expectante universo sua inimizade para com Deus e os homens, né? Então, para encerrar, nem Enoque, que foi trasladado ao céu, nem Elias, que ascendeu num carro de fogo, foi maior ou mais honrado que João Batista, que apareceu sozinho na prisão, pereceu sozinho na prisão. A voz foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Filipenses 1:29. E todos os dons que o céu pode conceder aos homens, a participação com Cristo em seu sofrimento é o mais importante depósito, é o mais elevada honra, né? Irmãos, por que Jesus permitiu que João Batista morresse ali? Porque João Batista, ele ia dar um reflexo para os discípulos também que iam morrer. Se João Batista fosse salvo da prisão, também Pedro e os outros poderiam questionar, mas por que eu não fui? João Batista foi e eu não fui. Então, João Batista foi deixado ali, aparentemente aos olhos humanos, sozinho, né? Mas ele não estava só, Deus estava cuidando dele. E Jesus viu que ele suportaria a prova também. Outro detalhe aqui, ele foi maior que Enoque, que Elias. Por quê? Porque ele colocou a sua vida nas mãos de Cristo e se sacrificou a própria vida, né? Então, as pessoas que morrem por amor a Cristo, essas pessoas ficarão mais próximas do trono. Que possamos ser fiel diante das provas, diante da adversidade, e se ser preciso morrer por Cristo, que possamos morrer porque a nossa vida vai estar segura em Deus. Que Deus venha abençoar cada um de nós, que possamos realmente viver para o Senhor todos os momentos da nossa vida. Amém?